Bom dia, amados. Valeu não, né? Tá fraquinho. A noite foi intensa, né? Louvado seja o Senhor. Falei com o Ebinho que a gente costumava ir até de madrugada, mas cedinho a gente estava ligado no que Deus queria, né? Creio que Deus quer renovar essas coisas. Pode ir até de madrugada, mas que Deus também nos desperte cedinho para fazer grandes coisas, porque eu creio que é um conjunto de coisas que Deus trabalha, disciplina e todo o compromisso que nós temos com Ele. Louvado seja o Senhor. Bom demais estarmos juntos novamente aqui por mais um retiro. Está projetado aí? Retiro de verão 2025? Ainda não, né? Os irmãos podem projetar aí. E eu quero primeiro dizer que sou mais necessitado dessa palavra, né? Porque eu sei que cada um de nós somos necessitados. Mas quero começar com um versículo de um dos maiores ícones da palavra, depois de Jesus, é Paulo. E como Deus fez com Paulo, quero pedir aos irmãos que abram a palavra. E essa manhã de muita palavra, e eu creio que de muita compreensão também do que Deus quer nos falar. Paulo, ele expõe a própria vida dele, e sendo ele o homem que foi de Deus, muito tremendo, mas ele sabia das limitações que ele tinha. Eu creio que Deus quer nos falar muito sobre isso, né? Quais são as minhas limitações? O que eu tenho que aprender dele? E eu tenho muito que aprender dele. E Paulo dizia: mas esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo eu pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. A palavra desse homem de Deus, temente ao Senhor, e que Deus usou tão tremendamente, mas que compreendia suas limitações e o quanto ele tinha que tratar com ele mesmo, o quanto ele tinha que esmurrar a ele mesmo, para que venha a cada dia pregar a outros, mas ele mesmo não queria ser desqualificado. E eu orava ao Senhor para o Senhor nos trazer essas cargas assim no coração, e essas cargas que pudesse lembrar homens assim, que se humilharam, que se quebrantaram. Aí Deus me falou de Neemias, né, que foi um deles, que olhou, abra aí Neemias 1, 3 e 4, e Neemias, quando viu aquela situação difícil dos muros de Jerusalém, e a situação tão difícil que o povo vivia, né? Que os muros estavam derrubados, queimados, ou queimadas as portas. Eu quero que os irmãos depois meditem alguns textos, porque esses textos têm que nos levar a entender quais posição temos que tomar diante daquilo que Deus quer falar conosco, trabalhar conosco. Então, o que Deus fez com Neemias, diante dessa situação, foi chorar, lamentar por alguns dias, jejuar, orar e entrar numa batalha com Deus. Eu creio que Deus está falando isso para todos nós. Temos que entrar numa batalha com Deus. E a minha batalha é a sua batalha. É a batalha pelo que Deus quer falar conosco, fazer com a igreja. E eu pedi ao Senhor que fosse mais do que um retiro, mas que Deus trabalhe uma transformação
na nossa vida. Porque a religião, ela pode nos levar a uma quantidade de costumes, hábitos, rotinas. Mas Deus quer transformar pessoas, gente. Deus quer trabalhar com gente. E eu acho que essa é a nossa maior batalha. É a batalha para mim e para você, que começa de nós. Porque às vezes nós olhamos para os outros e para a situação da igreja e colocamos tudo no coletivo, mas o coletivo não é o suficiente para transformar a mim, porque parece que eu não consigo entender a minha responsabilidade. Importante o coletivo, mas importante é o individual. O que Deus está falando comigo, o que Deus quer fazer comigo. Um outro homem que também teve muito peso, carga, pelas coisas de Deus, tem muitos, mas estou citando até aqui 3, né? Vou falar de um terceiro, depois de Jesus, que é Abacuque. Abacuque, lá no capítulo 3, e o livro de Abacuque começa com muitas situações alarmantes daquela época. E quando a gente lê, depois você pode ler e ver que o livro de Abacuque está totalmente atualizado para os nossos dias, porque ele faz uma quantidade de comentários alarmantes nas nossas cidades. Alguém falava, Manhuaçu era uma cidade tranquila, mas não é mais, né? E muitas cidades a gente ouve nos noticiários, né? Quantas situações têm acontecido de terrível em muitas cidades. E Abacuque, ele faz muitos comentários sobre isso, né? O estado das cidades e das pessoas, como elas estavam. Então ele faz uma oração e ele fala para Deus: aviva, ó Senhor, a tua obra. E eu creio que é isso que nós temos que falar com Deus também hoje. Aviva, Pai, a tua obra. Tá bom, mas não é o que Deus quer ainda. Sempre apontando mais adiante, mais acima, mais compromisso, mais relacionamento com Deus, mais entendimento das coisas que nós temos passado. Então não é o suficiente ainda. Então os homens clamaram. Já foi projetado aí, não? Pelo menos eu não estou vendo aqui. Não conseguiram? Está pedindo só um pouquinho ali. Então eu louvo a Deus porque eu sei que Deus quer mudar o estado das coisas. Às vezes nós pensamos assim: a igreja na cidade, aqui em Manhuaçu, é linda, e é linda mesmo. Tivemos aqui alguns dias atrás, a igreja é linda, vocês são lindos, o que vocês fazem é tremendo da parte de Deus. Eu sei que Deus está querendo chamar a atenção para a igreja, sim, para a obra dele na cidade, mas Deus tem mais para a igreja. Se a gente pensar, a gente já fez muito mais e já impressionamos muito mais, e alguém já ficou preocupado conosco na cidade e já chamamos atenção muito mais. Então eu quero compartilhar essa experiência sobre Cristo em nós. Quem está anotando a palavra aí, esse é o propósito dessa palavra, nessa manhã e noite. Quando eu orava, eu pensava também assim, a respeito desse tempo aqui. Vou estar com os irmãos em Ponte Nova amanhã, com a graça de Deus. E eu pensava: Deus, eu quero algo que o Senhor traga para transformar a nossa vida. Porque não tem dúvida que somos impactados pelo louvor. Ontem Deus nos falou muito através da palavra.
E a gente é impactado com tudo isso. Mas quanto tempo dura o impacto do que Deus fala conosco? Porque a gente acaba seguindo nossa vida sem conferir com profundidade o que Deus nos falou. E é por isso que algumas coisas, elas permanecem no estado que estão. Porque o que foi precioso, sim, acabou não sendo algo que trouxe a transformação que nós queríamos da parte de Deus. Então a gente quer algo que transforme a nossa vida. Alguém lembra de qual foi a palavra que a gente compartilhou aqui o ano passado? Alguém lembra? Do retiro de carnaval? Não, foi escolhas, né? Escolhas. Acho que o ano passado foi escolhas, não é isso? Eu falei aqui sobre escolhas, e com certeza não foi o ano retrasado. Não falei? Falei. Meré tem as anotações aí. Eu acho que outros têm também. Mas o que eu quero dizer é que tudo que Deus quer nos falar nessa manhã é que as coisas estão muito relacionadas com as nossas escolhas. Ontem na palavra eu notava cada versículo como dependia da minha escolha. Guardar a palavra firme. Tantos textos que foram colocados, mas que a gente tinha que andar no caminho do Senhor. E esse caminho é um caminho que eu tenho que escolher o Senhor. Aí o texto que também Deus nos lembrou, entendo que repartir aqui com os irmãos, Hebreus, no capítulo 11, versículos 24 e o versículo 25, que fala sobre Moisés. Moisés, quando foi já homem feito, a Bíblia diz assim: recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele recusou. Foi isso que Moisés fez. Era top da cultura, mas ele recusou. Ele teve que fazer uma escolha, porque ele tinha de fato uma direção de Deus. Nós vamos ler versículos como aqueles que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. Então Deus quer nos guiar o tempo todo. E a Bíblia diz que Moisés, continuando o versículo, preferindo ser maltratado, ele preferiu ser maltratado. Escolha, uma decisão que ele, homem, Moisés, tomou. Ele queria ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Então, uma situação que nos divide muito, porque a gente tem muito prazer em muitas coisas. E é verdade que as coisas nos atraem e a gente tem que escolher a palavra do Senhor. Porque o homem de Deus, ele tem prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. É uma escolha. Às vezes Deus nos chama para a palavra, mas a gente tem tanta dificuldade de ir para a palavra, de ir para a oração. E o tanto que Deus nos falou da palavra, e o quanto ela é importante. Então, quando eu digo isso, eu sei que eu não quero só dizer, eu quero só que Deus, ou principalmente que Deus nos convença disso.
Isso é uma obra de Deus. Sermos convencidos pela palavra é uma obra do Espírito Santo. Porque todos temos, teoricamente, essa compreensão. Mas nos falta uma decisão, uma ação, algo intencional. E Moisés foi intencional, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Moisés viu, quem vê anda, quem vê decide. Algumas coisas nos atraem ao longo da vida. Rapazes, moças, para um rapaz, moças, para um rapaz, um possível casamento, uma situação que parece promissora, mas será que é isso mesmo? Porque não é a atração. Ontem ouvimos sobre distração. E algumas coisas vão tentar nos distrair, mas Deus quer que sejamos atraídos para a sua vontade, para fazer aquilo que está no coração dele. Então ele contemplava. Acho que não conseguiram ainda, eu vou seguir aqui. Tem mais um slide aí sobre essa questão da palavra opróbrio. E a escolha é importante porque essa palavra significa vergonha. Qual o homem que conscientemente escolhe a vergonha? Escolhe ser maltratado, escolhe a desonra pública de uma forma extrema. E quando nós tomamos uma posição pelo Senhor, algumas coisas elas nos levam a um ponto extremo de chocarrices, de críticas, de desconsiderar você, de desprezar você, de te chamar de louco, de um cara que não é mais social e etc. Uma quantidade de críticas. É um tipo de rebaixamento que nós passamos. Quando tomamos uma decisão para Deus, somos rebaixados. Porque alguns, eles têm uma compreensão da vida que é diferente das coisas que foram reveladas para nós. Então eu quero falar sobre esse andar em Cristo. E eu sei que isso é extremamente importante e esclarecedor para nós. Isso vai, eu creio que requerer toda a nossa atenção para com a palavra, para com a oração, e também pedindo ao Senhor revelação, porque não basta só a compreensão, é importante a revelação, é importante o discernimento, é importante que Deus fale conosco, iluminando os olhos do nosso coração, trazendo visão das coisas de Deus, porque nós iríamos funcionar muito melhor, ou funcionamos muito melhor, quando temos a visão. E a visão não pode ser a religião só, porque isso aqui é importante, os instrumentos, esses aparatos todos, que geram em nós, sim, uma convicção, uma emoção, que criam um ambiente para Deus nos falar. Mas Deus fala ao nosso coração. É mais do que essas coisas externas. E o perigo que nós temos é nos acostumarmos com esse estilo social de vida que é bom, que é verdade, que Deus trabalha, e é muito melhor estar dentro de um contexto desse do que dentro do contexto dos bailes aí de carnaval, dos blocos e das Sapucaí e de outros lugares,
que vão crescendo com o carnaval. E parece que a situação do carnaval, do mundo, do pecado, cresce, né? Parece que cada dia, para o mundo, tudo é mais atraente. Mas eu creio que nós temos que ser atraídos por Cristo. Aí nós vamos comentar um pouco mais sobre essa questão de Paulo. E a gente pode ir lá para o slide 4. Porque Paulo, ele ficou na igreja em Coríntios mais ou menos 1 ano e meio. E ele escreve uma carta aos irmãos da igreja em Coríntios, porque eles estavam vivendo uma experiência carnal. Então, essa experiência carnal é uma experiência que eu creio que a gente pode aplicar hoje, infelizmente, na vida de muitos irmãos que são crentes carnais. E Paulo fazia exatamente essa correção junto aos irmãos. Vamos ler um texto que fala muito do homem espiritual. É esse homem que Deus quer levantar, o homem espiritual. 1 Coríntios capítulo 2, no versículo 9. E a gente vai ler até o capítulo 3, até o versículo 4. Mas como está escrito, 1 Coríntios 2, 9 até 3, 4. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu quero parar assim e pedir a Deus que nos traga a revelação. Porque o que está escrito aqui, irmãos, é de fato uma promessa espetacular de Deus, para que nós possamos desfrutar. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. Não é uma questão humana, somos humanos, mas Deus está nos falando sobre o homem espiritual, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Tínhamos que nos aprofundar, tínhamos que mergulhar nessas coisas para entender o que é que Deus tem preparado. Isso tinha que nos deixar deslumbrados, maravilhados. Alguns de nós ficamos, sim, às vezes numa reunião, outra reunião, numa oração, num milagre, numa resposta de Deus, num testemunho, numa situação da convivência nossa, mas algumas coisas não têm trazido aquele aditivo para a gente continuar e que todos fiquemos maravilhados, porque alcança alguns que se entregam totalmente, que de fato entenderam, viram, ouviram, penetrou no coração, que não é mais esse coração humano, pela nossa humanidade, mas é um coração que tem revelação espiritual, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Todos. Se fôssemos buscar versículos sobre amor a Deus e a palavra, quem ama, me ama, guarda os meus mandamentos. Irmãos, nós podíamos viajar e sabemos que Deus iria transformar o nosso coração tremendamente com essa compreensão.
Mas a Bíblia diz aqui no versículo 10: mas Deus nulo revelou pelo Espírito. Deus nos revelou pelo Espírito. É esse Espírito que nós queremos que Deus revele tudo ao nosso coração. Porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Esse Espírito. Eu quero ter uma conexão com esse Espírito que me leva a mergulhar com profundidade nas coisas de Deus. Por isso que eu olho para mim e digo: Senhor, eu tenho tanta limitação para ver essas coisas, para poder viver essas coisas. Porque qual homem sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Tudo é por revelação. E é por isso que a gente é louco por essa palavra e por essa revelação. E temos que nos concentrar bastante. Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. É a resistência que nós encontramos para falarmos dessas coisas. Mas está previsto, está dito, está profetizado que seria assim. Nós não temos que estranhar essas coisas. Ora, nós não temos recebido o espírito do mundo. Aqui Deus me trouxe assim, algo assim para você ter atenção sobre isso. Existe o espírito do mundo. A gente fala muito sobre o Espírito de Deus. O pessoal diz até sobre o espírito de porco. Mas tem o espírito do mundo. E é esse espírito do mundo que tenta atrair cada um de nós, mas não é uma coisa que vem e sai. É uma situação constante. A gente lida com isso todos os dias. O inimigo quer nos arrastar para as coisas do velho homem. Esse é o espírito do mundo. Aqui que eu estou dizendo que saltou essa compreensão. E é por isso que a gente vive uma quantidade de batalhas dentro de nós e dos que estão perto de nós e do contexto que nós vivemos, seja no trabalho, os jovens aí na escola. Cada um de nós, em qualquer situação, enfrentamos essa batalha, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Deus nos deu isso gratuitamente. Essas coisas não foram reveladas aos sábios e aos entendidos, mas aos pequeninos. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana. Não tem nada que a gente vai entender com a sabedoria humana. Por isso que, é verdade, a gente sabe que tem pessoas muito inteligentes e elas são capacitadas muito melhor do que eu, do que você. Mas essas coisas que nós estamos falando, nós não podemos entendê-las com sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Não se aplica no sentido do humanismo. E hoje a gente vive uma pressão terrível do humanismo. Quanta pressão! E a gente encontra a gente falando com propriedade, na sua humanidade, situações que arrastam milhares, milhões de pessoas. E elas são aplaudidas.
mas Deus nos deu algo espiritual. Versículo 14, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Irmãos, essa é a nossa batalha, o homem natural e o homem espiritual. Lhe parecem loucura, é o que diz a palavra. Não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. A gente vai falar mais sobre isso, porque aqui também tem verdades fabulosas nesse texto. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que eu possa instruir? Aí tem essa declaração fortíssima sobre nós. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Capítulo 3, versículo 1. Nós temos a mente de Cristo. Registra isso. E com a mente de Cristo, com a graça de Deus, a gente não vai ter essa reação de um homem mundano. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Paulo lamentava que não podia falar com esses irmãos como a espirituais, mas como a carnais, como crianças. Leite vos dei a beber, não dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. 1 ano e meio de dedicação lá na igreja em Coríntios. E quando a gente lê sobre a igreja em Coríntios, tem tantas lições, verdades de uma importância imensa e que temos que vivê-las. Mas Paulo está dizendo assim: ainda são os carnais. Porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo. Olha que frase espetacular. Não é evidente que andais segundo os homens? Espetacular no sentido da convicção que nós temos que ter, que se nós estamos agindo assim, a gente está andando segundo os homens. Paulo vai dar uma quantidade de orientações à igreja em Coríntios, e tem lições também de tanta aplicação na nossa vida. Vai falar da operação do Espírito Santo e como a igreja em Coríntios experimentou esses dons espirituais e como isso era de total importância para a igreja e para nós. O quanto necessitamos de cura, porque vai falar de milagre, vai falar de operação de milagres. Não é uma coisa simples, mas é algo muito fabuloso da parte de Deus. Mas mesmo diante desses dons todos que a igreja tinha, no capítulo 5 de Coríntios, no primeiro versículo, a palavra vai dizer de algo que acontecia com os irmãos ali, sobre imoralidade. E era 1 Coríntios, capítulo 5, no versículo 1. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade.
e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E contudo, versículo 2, andais vós ensoberbecidos. Então, Paulo está corrigindo muitas coisas na igreja de Coríntios, que era de fato uma expressão muito linda da parte de Deus. Quando ele ouve sobre essa questão da casa de Cloé, Paulo está falando sobre divisões, pecados na igreja. 1 Coríntios 11 diz: porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi notificado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Então Paulo recebeu uma informação a respeito da igreja, e ele era apóstolo da igreja. Na primeira carta fala com Sóstenes, na segunda carta fala Paulo e Timóteo. Então ele tinha uma responsabilidade para com a igreja, e essa informação que ele recebeu, ele ficou extremamente preocupado. Eu pensei assim sobre muitos textos, né? E a gente não vai falar sobre esses textos. Eu quero ganhar tempo a respeito de algumas coisas que Deus quer nos falar. Mas Paulo compartilha as aflições, principalmente na segunda carta de Paulo aos Coríntios, as situações todas de tumultos, de angústias, de perigo, de tristeza, de lágrima, de sofrimento, de palpitações, né? Paulo tinha uma quantidade de dificuldades. Em 2 Coríntios 11, 28 está escrito que além das coisas exteriores que pesava diariamente sobre ele, tinha ainda a preocupação com as igrejas. Acho a expressão também de 2 Coríntios 7, 5, algo muito forte, quando ele diz assim: lutas por fora e temores por dentro. Esse era Paulo, vivendo uma crise a respeito dessas coisas. E o versículo que nós lemos de 1 Coríntios 3, finalzinho do versículo 4, diz assim: não é evidente que andais segundo os homens? Então Paulo, quando chega a essa percepção toda, ele fica perplexo a respeito do que estava acontecendo com os irmãos e de mudanças que ele entende que Deus tinha que trabalhar na igreja. Esses 6 primeiros capítulos de 2 Coríntios são capítulos que depois você tem que ler e reler e meditar e orar, porque Paulo ali, ele põe o coração para fora mesmo, para dizer assim: olha, são muitas batalhas, mas é tremendo, porque ele diz assim, que nas lutas que ele tem, nas batalhas que ele tem, ele está agora derramando dele mesmo sobre os irmãos. E é assim que eu creio que Deus nos quer, né? Na medida que a gente está constatando uma quantidade de dificuldade, nós estamos derramando de nós mesmos sobre os irmãos. E Deus quer trabalhar isso em nós também. Porque quando eu me derramo diante de Deus, e Deus está ali trazendo mais forte de mim, para me quebrantar diante dele, eu posso ser útil aos irmãos. Por isso que Paulo foi esse homem espetacular. E eu quero repartir um pouco com os irmãos sobre 3 tipos de homens que existem na terra. Amados, não creio que tem uma definição melhor para a terra senão esses 3 tipos de homem. O primeiro homem, esse homem natural, a gente vai falar sobre ele. O segundo homem é o homem espiritual, transformado pelo Senhor. O primeiro não conhece a Deus, esse segundo nasceu de novo. E aí a gente quer gastar mais tempo falando sobre o homem carnal.
porque creio que esse é o problema mais sério que enfrentamos na igreja, a situação da carnalidade. E a gente tem que entender essas coisas. O primeiro homem, o homem natural, a gente compreende e conhece, já passamos por essa experiência. Eles não conhecem o Senhor, eles criticam, desprezam, ignoram, perseguem alguns de nós, nos odeia, né? Alguns, a gente sabe, falam muita bobagem, porque não conhece a Deus. Você pode ouvir essas pessoas até que são mais cultas, mais famosas, falam tanta bobagem quando falam de Deus, porque não o conhecem. A gente já leu isso em Coríntios, não o conhecem. E quando João fala no capítulo 3, versículos 5 até 7, e resumindo só, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. A história é novo nascimento. Importa-vos nascer de novo. Aí eu creio que um dos textos muito usados em situações de batismos é Romanos capítulo 6, né? Quantas vezes já usei esse texto, batizando pessoas, e aí o texto diz assim: permaneceremos, versículos 1 a 4, né? Permaneceremos no pecado, para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum, de modo nenhum. É uma batalha, mas de modo nenhum. É o que devíamos dizer para nós mesmos, de modo nenhum, ainda que isso custe um preço muito caro, e a gente vai falar sobre isso também. Permaneceremos, como viveremos ainda no pecado, nós o que para ele morremos, como? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos pois sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai. Aí vem uma afirmação sobre esse homem que somos nós. Assim também andemos nós em novidade de vida. Nós tínhamos lido em Coríntios que o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se disserem espiritualmente. Eu falava com uma irmã agora, há 10 dias talvez, e ela dizendo assim: estou orando por um rapaz, que eu já olhei na igreja, não tem ninguém, não tem ninguém, e percebo que fulano, ciclano, beltrano e etc, não tem ninguém. Mas conheci uma pessoa legal, muito legal, e disse de muitas qualidades desse rapaz. E aí a gente compartilhou um pouco mais sobre isso, e ela falando que apresentou os pais, e os pais dele, daquele rapaz também, tiveram esse tempo, etc. E falando muito desse rapaz. Mas eu disse para ela assim: isso tudo pode ser verdade, é gente boa, gente boa. Só tem uma palavrinha que eu quero colocar para você: está morto. Porque a Bíblia diz que não nascer de novo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. É tão claro, é tão fácil, é tão simples. E é por isso que a gente tem que socorrer muitos rapazes e moças, porque se encantaram por alguém que não encontrou na igreja. Se a gente conseguir achar alguém na igreja e formar,
até nessa oportunidade falei, acho que alguns rapazes têm que ser pegos mesmo, para que sejam formados para serem homens de verdade, como diz a palavra, maridos segundo o coração de Deus. Investir nessa gente que até não tem característica de no futuro ser isso ou aquilo, mas irmãos, Deus pode mudar a vida desses rapazes, e você, mocinha, pode encontrar na igreja esses homens que futuramente vão ser homens de Deus, porque o que a gente tem visto é muita gente sofrendo muito com situações, né, que num certo momento, isso é a minha solução, não é a solução. E às vezes digo isso para algumas pessoas, isso é de fato muito sério, muito delicado. Família é coisa muito delicada, e nós temos que ter muito cuidado, porque não case com quem não conhece a Deus. E se alguém disser assim, eu vou me batizar e tive experiência, ainda espere, para que essa pessoa produza frutos dignos de arrependimento, porque coisas rapidinho, conforme essa geração que a gente vive, não é o suficiente ainda para dizer, esse converteu. Até o que se converteu pode dar problema lá na frente, imagina ainda aquele que nem foi provado. Então, não faça as coisas rápidas, porque nós podíamos compartilhar uma quantidade de experiências de pessoas que estão sofrendo e sofrendo muito, e não tem como retroceder. Falei com um rapaz há alguns dias, e ele disse assim para mim, me chama de tio, né? Ele hoje já fez mais besteiras com a vida dele, mas ele disse assim, tio, para mim não tem mais chance, estraguei com a minha vida, acabei com a minha vida. E eu disse, não, tem chance, tem chance. Seu preço vai ser alto para pagar, mas tem chance. Não tem nada na terra que não tenha chance, sempre tem chance. Louvado seja o Senhor. Mas a gente tem que te dar esse conselho, para que você não faça algumas coisas que depois vai ser difícil para a gente corrigir ao longo do caminho aí. Então esse é o homem natural, que não nasceu de novo, importa-vos nascer de novo. Vamos falar do homem espiritual. O homem espiritual tem esses 3 tipos de homem na terra. O homem antes, o carnal eu não vou falar ainda não, é o espiritual. Vamos falar do homem espiritual. 1 Coríntios 2:16, a gente leu, nós temos a mente de Cristo. Então, esse homem espiritual, que somos nós, deveríamos ser nós, supostamente somos nós, ele começa a ouvir Deus, e essas coisas que ele ouve, é loucura para aquele que não conhece a Deus, mas está escrito que é loucura mesmo. A gente fala sozinho, né? Alguém pode, pois esse cara está falando sozinho, é maluco, né? O pessoal olha para você, é doente, e converteu, é doente mesmo, porque assim eles nos julgam. A gente chora, e é tão bom chorar diante de Deus e ter experiências que marcam a nossa vida. Não importa que as pessoas vejam que você está chorando, a gente muda os valores, né? A gente muda totalmente os valores. Na sexta-feira estava com a Sâmia, eu fui levá-la ao salão para preparar, e tinha que esperar porque quebrou uma unha. Eu sou um maridão, foi consertar a unha. Louvado seja o Senhor. A unha de gel. Louvado seja o Senhor. Irmãos, aí eu estava lá fora, esperando na moto, e alguém chegou e as pessoas apreciam muito a moto. Realmente a moto é um instrumento meu de evangelismo, que
Ele falou comigo assim: quem tem uma moto dessa nem dá conta de cuidar da mulher, né? Tem que cuidar só dessa moto. Tá bonita demais. Eu disse assim: eu consigo cuidar das duas coisas. E aí a gente vai falando coisas, né? E de repente apareceu uma pessoa procurando uma pousada, e era nitidamente uma pessoa vivendo o homossexualismo, e de uma forma muito chamativa, e já vivendo o carnaval, e daquele jeitinho. E eles falavam muita coisa a respeito da morte, quantas mulheres eu conquisto, e eu disse: não. E até uma pessoa que estava perto, constrangida, né, porque conhecia, sabia, uma pessoa do salão que sabia que eu sou marido da Sâmia, e ela mesmo testemunhando que de fato não, eu sou diferente, não fala isso, e corrigindo aquelas pessoas. Mas o mundo, ele age assim mesmo, os valores dele são diferentes, mas nós temos a mente de Cristo, e essas coisas todas que o mundo se encanta, não nos encanta mais. A gente pode com autoridade dar testemunho de quem é Deus, o que Ele faz, porque nós somos homens espirituais e temos que aproveitar essas situações todos os dias, dizendo de quem somos, o que Deus faz, o que Ele é para nós, porque nós nascemos de novo. Entre nós há restituição. É isso, temos que restituir. Teve tempos na nossa vida que restituímos e restituímos muitas vezes. Isso não pode ser cansativo nem ultrapassado, porque a gente canta até restitui. É um cântico muito lindo e Deus quer restituir mesmo tudo para nós, e nós vamos restituir uns aos outros, nós vamos confessar uns aos outros. Era prática constante, intensa. Pessoas muitas vezes testemunham, né? Agora esses dias ouvi alguém dizendo assim: cheguei numa reunião, um pastor, né, chorando, disse: o que me impactou foi a confissão entre vocês, porque a confissão, se eu confessasse lá na minha igreja, eu seria banido, porque não tem cultura de perdão, não tem cultura de confissão, e é um grupo bastante conhecido, mas que não se aceita a confissão de pecados. E a gente tem que voltar à prática da confissão de pecados, porque esse é o homem espiritual que confessa e deixa, porque quem confessa e deixa alcançará misericórdia. Então não é uma coisa relativa à questão do perdão, não tem que pedir perdão, porque perdão é de Deus, é a prática do perdão, também muito vivida entre nós, experiências que nós praticamos muito com a graça de Deus. Olha que Paulo queria trazer a igreja de Coríntios a essa prática da vida do Senhor. Por isso ele escreve a carta corrigindo essas coisas todas. O homem espiritual se humilha, porque é de Deus se humilhar, se quebrantar. Mas quando fazemos isso, alguns pensam assim: mas esse moço passou por uma lavagem cerebral. É lavagem da água pela palavra do Espírito Santo. Mudou o nosso cérebro. Louvado seja o Senhor. Passamos sim por uma lavagem espiritual que nos deu coragem de confessar, de se humilhar. E quantas coisas tinham que ser confessadas e hoje estão retidas, ocultas. Quantas situações tínhamos que voltar a essa prática da humilhação, do perdão, e na realidade buscando
buscamos outros mecanismos, né? E deixa tudo como está, né? Porque hoje o homem independente, muito independente, e fica buscando conselhos de independência. A gente tem vergonha de se abrir. Nós falamos aqui sobre vergonha. Moisés não teve vergonha de se abrir para ser maltratado. E algumas coisas que nós confessamos, quem sabe terá um preço maior para a gente pagar. Mas esse é o homem espiritual. O homem espiritual fala em línguas, amém? Fala em línguas. E a Bíblia diz que falar em línguas, é bom que nós falássemos em línguas sempre, sempre. Como está a igreja sobre as línguas estranhas? É uma situação rara ou é uma constância? É uma situação que podíamos chegar ao ponto de ter que corrigir o exagero das línguas, como aconteceu em Coríntios, porque tinha muitas línguas, a ponto que tinha que ser ordenado, melhor ordenado. Então a gente olha para tudo isso, né? A gente é louco, porque vivemos exatamente essa experiência de ter uma novidade de vida, que lemos em Romanos 6,4. Possuímos discernimento espiritual, temos que buscar os melhores dons. E amados, quanta necessidade de discernimento espiritual. Quanta necessidade, meu Deus, dai-nos discernimento, porque hoje uma quantidade de homens perderam o discernimento. São coisas faladas e que deveríamos agir com o discernimento de Deus, corrigindo situações, mas elas não são mais corrigidas, porque não pode tocar. Não vou ouvir o meu terapeuta, vou ouvir o meu psicanalista, vou tomar remédio. Espero chegar lá para falar sobre tomar remédio. Não tem problema com remédio não, quantos médicos? E tomo remédio. Mas de fato, nós vamos chegar lá, com a graça de Deus, nesse ponto da dependência de alguns. Mas o homem espiritual, ele não pode agir ou viver como o mundo vive, porque somos espirituais, perdoamos, sorrimos em situações, né? Ontem foi colocado aqui versículos sobre se alegrar, mesmo diante de situações difíceis, porque a gente é diferente, a gente crê naquele que vive e que é maior e que pode mudar todas as coisas. A gente crê na palavra que quando a gente leva um tapa numa face, a gente dá a outra. Então, hoje, essa questão do direito é tão forte, e nós queremos requerer os nossos direitos, quando a palavra nos mostra, né, que a gente devia apanhar e ficar quieto. Não é ser besta, mas ser espiritual que eu estou colocando. E a gente pode ser espiritual. A Bíblia diz que rasgou-se o véu, os céus estão abertos. É a experiência de Estevão, quando estava sendo apedrejado, e vê o Filho do Homem esperando ele de pé. Então são experiências sobrenaturais. Qual foi nossa última experiência sobrenatural? Nosso Deus, Ele faz coisas que são indizíveis, sobrenaturais. E a gente tem que conviver com o sobrenatural. A gente, tocado pelo Senhor, prefere ir para o quarto para orar. A vida de comunhão da igreja é tremenda, mas nós temos que pedir licença aos irmãos para irmos orar, para irmos ler a palavra. Você já se sentiu incomodado? Estando numa roda de irmãos alegres, né? Festejando, e o Espírito fala assim, ó, dá uma saidinha, vai falar comigo. Você olha para aquilo tudo e diz assim, puxa, eu preciso estar com Deus. Isso não é feio não, isso é bonito. Deveria acontecer muitas vezes.
Você precisa tirar esse tempo, quando na verdade Deus está te chamando para orar. Mateus capítulo 17, né? Pedro, Tiago e João, quando foram convidados ali para o chamado Monte da Transfiguração, eles não queriam nem descer, tal a experiência que Deus deu. Então esse é o homem espiritual, e além das coisas que eu estou falando, Deus fala mais coisas para o homem espiritual, e para você considerar e comparar e refletir sobre a sua vida, sobre a sua posição espiritual. A gente gastava muito tempo com isso e aquilo que tirava, roubava o nosso tempo, mas hoje não. Nós vamos gastar o nosso tempo de uma forma mais efetiva, mais radical com Deus. Isso pode fazer com que a gente perca amigos, porque tem gente que vai dizer assim: está espiritual demais, não quero. A gente pode perder familiares. A vida cristã, ela traz isso, renúncia. E os inimigos do homem podem ser os da própria casa. Tem gente aqui que pela posição em Deus não acompanha o marido. Não estão aqui, né? O marido tem que pagar o preço. Mulheres também, que os maridos não acompanham. Porque a gente tem uma escolha, uma decisão. E eu creio que nessa palavra Deus quer nos falar muito sobre o andar. Aquelas coisas que tinham valor sobre nós, poder sobre nós, não tem mais poder. Deveria ser assim, deve ser assim, porque somos espirituais, somos nascidos de novo, temos a mente de Cristo. Deus revelou coisas para que a gente possa se preparar para a eternidade. Por isso nós já vivemos aqui a eternidade, porque já somos eternos. Nascemos de novo, e a gente corrige situações, se ocupa em corrigir, somos perseverantes em corrigir as situações que a gente convivia com naturalidade. E hoje Deus está falando, o que você convive com naturalidade e que você tem que tratar no seu coração? É isso que Deus quer tratar. Nós nascemos de novo. E a gente percebeu, e eu quero que o Espírito te fale com muita força, que a gente tem que vencer uma guerra dentro de nós. Tem uma guerra dentro de nós. Eu vivo uma constante guerra, mas o Senhor me pastoreia. O Senhor quebranta o meu coração. O Senhor tem feito grandes coisas. Eu quero vencer as minhas guerras, e são muitas. Você tem guerras, que aparece guerra de todos os lados, investidas de todos os lados, exatamente para derrubar esse homem espiritual. Mas em nome de Jesus, ser forte e corajoso. Vim com a Alice no carro, perguntando para ela o que Deus tem falado com ela, e ela dizendo: estamos estudando o livro de Josué. Ser forte e corajoso, tem de bom ânimo. Deus nos falou sobre isso. Sabe até quando vai durar isso? Até o fim. Se você pensa que tem descanso, tem descanso. Nosso descanso é do Senhor. Entrar no descanso do Senhor tem alegria. Eu falei de coisas que de fato faz de mim um homem infeliz. Não, sou feliz. Sou feliz. Um cântico lindo sobre isso. Com Jesus, em todo tempo sou feliz. E tenho que de fato declarar o que Ele é para mim. Perdi coisas, perdi, mas sou feliz. Tem coisa ainda para perder? Pode ser, mas sou feliz. Tem coisas que ganhei, muitas, sou feliz, porque eu sei em quem eu tenho crido.
porque eu tenho uma visão espiritual. Mas vamos falar do homem carnal. E a gente tinha que gastar muito tempo sobre o homem carnal. A gente vai continuar essa palavra à noite. Mas aqui eu quero dizer aos irmãos, é o maior estrago da igreja. É o homem carnal. É o crente carnal. Agora, quando a gente entra nessa situação, esse homem vive uma vida dividida, não amadurece espiritualmente, continua escravo de desejos mundanos, e Paulo repreende duramente esses homens. E lembrando 1 Coríntios 2,12, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo. Então tem um Espírito no mundo. A gente tem que entender que alguns entre nós vivem uma situação mesclada. Quando eu citei Abacuque ou Neemias sobre essa necessidade da gente restaurar os muros, de um avivamento, eu estou dizendo disso, que a gente tem que entender que Deus quer trabalhar em nós para vivermos uma novidade de vida. Pode passar o outro slide. Tem um conflito muito grande, amados, sobre a carne e o espírito. Romanos, no capítulo 8, versículo 6 até o versículo 8, porque os que se inclinam para a carne cogitam as coisas ou das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para morte. Devíamos estar atentos. O pendor da carne dá para a morte. E quantas vezes a gente tem essa inclinação, cogitando as coisas da carne? A batalha é minha, amados. Por isso que eu disse no início dessa palavra, a pessoa que Deus quer alcançar é a mim totalmente, porque isso vai durar até o final da vida, mas eu quero ser um exemplo daquilo que Deus quer e corrigir a minha vida. Porque essas coisas que trazem inclinação para a minha carne, elas me trazem muito prejuízo. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. Tem essa guerra, É por isso que está escrito, por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus. Tínhamos que tomar isso mais a sério. O pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. E aí, porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Irmãos, a gente sabe que quanto ao velho homem, ele já morreu. Não temos que dar mais espaço para ele. E o nosso processo agora é de cruz e é de morte. Aí quando a gente lê a palavra em Pedro, 1 Pedro capítulo 2, versículo 1 e 2, que é o que temos que viver. 1 Pedro capítulo 2, versículo 1 e 2, despojando-vos, portanto, de toda maldade. É uma obra do Espírito Santo, irmãos, e dolo, e de hipocrisias, e de inveja. O crente carnal é hipócrita. Tem outros textos que a Bíblia vai falar, o amor seja sem hipocrisia. Aí nós tínhamos que ler, viver, nos aprofundar, gastar tempo, oração, choro, humilhação, quebrantamento, confissão, porque é a prática que vai nos ajudar e corrigirmos uns aos outros. Isso vai nos ajudar, temos liberdade. Irmãos, a Bíblia continua a mesma, o Deus continua o mesmo.
nós devemos ter liberdade de corrigirmos uns aos outros, liberdade de entregar uma palavra com discernimento, com visão, palavra de conhecimento. São dons espirituais, tudo que Deus quer trabalhar para tirar do nosso meio a hipocrisia, a inveja e toda sorte de maledicências. E tem muita maledicência, amigos e amigas, amiguinhos, amiguinhas, irmãozinhos e irmãzinhas que são maledicentes. Irmãos, o cântico nos toca aqui tremendamente, a palavra nos toca tremendamente, mas a gente estraga tudo quando a gente pratica a maledicência. Eu vou falar de um versículo que eu ia falar só lá na frente com os irmãos, mas acho que é importante trazer agora Gálatas capítulo 6, versículo 7 a 9, porque essas coisas que a gente lê é para a gente prestar atenção e viver, e se aplicar o nosso coração, e pedir a Deus: muda isso, Senhor, opera esse milagre, faz isso, porque, versículo 7, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará, porque o que semeia para a sua própria carne, colherá corrupção. O irmão está semeando maldade, que a gente leu em Pedro, semeando na carne corrupção, está dando uma informação sobre outro irmão maledicente, mentirosa. E se fosse a Bíblia, e se fosse verdade, a Bíblia diz: se você tem alguma coisa contra o seu irmão, vai a ele. Quando você ouvir um desses irmãos praticando um tipo de maledicência, pergunta a esse irmão, uma pergunta do Espírito Santo: você já foi a ele? Irmãos, a nossa fraqueza é pela falta da palavra em nós, é a carnalidade, e a gente aceita. Nós devíamos aceitar as coisas do Espírito Santo, nós aceitamos as coisas do espírito deste mundo, que é maledicente. E aí, amados, a Bíblia diz que quem faz assim vai colher corrupção. Você está com o intuito mesmo, de uma forma intencional, de praticar uma maledicência contra o seu irmão, olha o que você vai colher: é corrupção, não tem alternativa, é carne. Tínhamos que tomar uma posição de corrigirmos a carnalidade uns dos outros, no poder do Espírito Santo de Deus e com ousadia. Ontem o irmão veio com muita humildade: eu criei coragem e vim orar por você. Puxa, criem coragem e orem por mim. Criem coragem e me exorte em alguma coisa que eu deva ser exortado, porque eu quero aprender de Deus. Não sou intocável, sou tocável, sou um homem desejoso de aprender, de me humilhar. Mas é assim que nós tínhamos que fazer, porque todos somos iguais, e nós temos que fazer isso com todos os homens, e corrigir. Se nós corrigíssemos os desvios da igreja, a igreja estaria em outro lugar, em outra posição. Dizer que isso é coisa do passado, não, isso é coisa que tem que ser do presente. Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e isso é para ser feito hoje. A gente não tem que lembrar do passado como um tipo de nostalgia, mas voltar ao passado com a verdade da palavra, porque a verdade da palavra, ela tem que prevalecer. Mas o que semeia
para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. É promessa o tempo todo. Quando nós estamos falando de semear, é escolha, é andar como Deus quer, é ser freado pelo Espírito Santo. Quando você for fazer um comentário indevido, se fez, peça perdão, retira. E todos tínhamos que corrigir uns aos outros, não importa a idade, não importa qualquer título, que nem temos esse negócio de título, não importa o calibre, o quilate, o poder, não importa. Importa que todos somos necessitados de Deus. E a Bíblia faz uma advertência no 9: e não nos cansemos de fazer o bem. Fazer o bem cansa, mas é uma escolha. Eu não vou me cansar, ainda que alguns tentem me desanimar. Os irmãos podem imaginar quantas vezes eu já fui atacado por um tipo de desânimo, de viver já meus 46 anos de ministério, e com uma quantidade de coisas que acontecem com pastores, com amigos, com companheiros, com pessoas bem próximas de mim. Quantas vezes o inimigo sopra, o espírito do mundo: não, faz assim não, parte para outra. Mesmo quando alguém fala para você, como alguém falou comigo há poucos dias: você podia ser um grande empresário, um CEO, isso, aquilo, e ganhar muito dinheiro. Irmãos, o elogio ou a crítica, cuida no seu coração, para que de fato você tenha discernimento do que Deus quer falar com você. A Bíblia diz que ao seu tempo, aqueles que fazem o bem, Deus vai fortalecer, porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Então, tem um processo aqui que Pedro está falando sobre esse leite espiritual, esse alimento que nós temos que, de fato, tomar da parte de Deus, né? Essa palavra: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que vos seja dado crescimento para a salvação. Então tem um processo de crescimento. Espero chegar lá para mostrar que alguns de nós cessamos o processo de crescimento há tempo. Tem outro versículo que nos mostra, Hebreus capítulo 5, versículos 11 a 14. A esse respeito temos muitas coisas, Hebreus 5, 11 até o 14. A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Paulo está introduzindo a palavra dele aqui, ó. Porquanto vos tendes tornado, Paulo não, o escritor de Hebreus, vos tendes tornado tardios em ouvir. Aí vem a palavra no 12: pois com efeito, quando devias ser mestres, atendendo o tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo. Irmãos, não vamos nos cansar de novo de algumas coisas que precisam ser repetidas, até porque a lição não foi aprendida, porque a gente está indo adiante sem corrigir algumas coisas que devem ser corrigidas para a glória de Deus. Quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus? Assim vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. O que Deus está falando com alguns de nós é que a gente podia estar muito mais na frente, muito mais adiante. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. A criança é bonito como criança, mas começa a correr um adulto aqui e brincando, que coisa horrível, doente,
Maluco, né, Sheila? Sheila Mark está falando. Não pode ser assim. Então, é bonito para criança, mas para um adulto é feio, é horrível. E a gente tem que entender isso, porque alguns, na realidade, agem como pessoas que estão doentes espiritualmente, com atitudes que têm. Então, carregam aqueles ranços, né, de religião, as suas mazelas, as suas dificuldades, as suas batalhas. Parece realmente que estão enfermos. É o crente carnal. Eu disse e afirmo, é essa gente. A gente está buscando de Deus um diagnóstico, um raio-x da igreja, para entender qual é a nossa situação, qual é o nosso estado. Irmãos, o que nos compromete é a carnalidade de alguns irmãos, que tem que ser combatida com a espiritualidade de outros irmãos, que tem que ser combatido com a palavra de Deus, para que a gente possa andar como Deus quer. Então, o que Deus está nos falando aqui no escritor de Hebreus, é que nós devíamos estar ensinando gente, instruindo gente, formando gente, e tendo experiências com Deus. No entanto, pessoas antigas que nós conhecemos, em qual situação estão? Estão numa situação de queda, uma situação de andar assim para baixo, ruim. E o pior, são crianças carnais, maldosas, gente que tem maldade. Qual é a maldade? Destruir a igreja. Porque se alguém pensa que está dando uma informação ruim de um irmão para edificar aquela pessoa que está ouvindo, está dando informação ruim em nada. De fato, você está destruindo a igreja, pela qual o Senhor verteu o seu próprio sangue, quando você devia, de fato, edificar a igreja. Pessoas velhas, antigas, que a gente conheceu, que teve conosco em vários retiros, mas onde elas estão? Hoje orando, eu já pensei um pouco nisso. Onde elas estão? O que estão fazendo? Então isso é uma situação de maldade, de malvadeza, que a gente não pode aceitar no contexto da igreja. Quando você encontra com aquele irmão antigo, que você podia contar experiências com ele, que você teve antigamente, como é que esse irmão está? Debilóide ou cheio de Deus? Porque você encontra alguns, meu Deus, que doença terrível está esse irmão. E é verdade, irmãos, isso é para a gente chorar. Eles tentam nos ferir, mas chora por eles, ora, jejua, paga um preço. Se encontrar, corrija-os. Não fica de tapinha nas costas, não, dá tapinha nas costas, mas em nome de Jesus, entrega a palavra de Deus, fala com ele, que de fato os anos passaram e ele recuou, ele retrocedeu, ele não cresce mais, ele está para trás. Irmãos, isso é seríssimo. E a gente que nós, não estou julgando aqui salvação, não estou entrando nesses méritos, nós estamos dizendo que a vida desse irmão, dessa irmã, desse jovem, daquela jovem, não condiz com aquilo que diz a palavra, pelo que ele está fazendo. Então, são essas coisas que eu tenho que abordá-lo, debaixo da autoridade do Senhor, e em nome de Jesus, clamar ao Senhor por um milagre na vida dessas pessoas. Na minha vida, Deus, eu não estou fazendo isso, eu não tenho autoridade, eu estou sendo engolido por essas coisas, eu vou assim caindo junto com esses irmãos. Tenha misericórdia de mim. É por isso que eu estou dizendo, eu tenho que olhar para mim, para aproveitar as oportunidades em Deus, para entregar uma palavra de Deus, cheia do Espírito Santo, uma palavra carregada de Deus,
porque eu pensei e orei e falei: Deus, a palavra que eu vou entregar não vai mudar ninguém, mas o poder do Espírito Santo pode mudar alguém, pode mudar a gente, pode mudar pessoas. Senhor, faz isso. E como eu orei, como eu orei, como eu orei, eu ainda peço ao Senhor: faz isso. É lindo a preparação e o tempo desses encontros, mas vai ser espetacular a gente ver o que aconteceu em todo o livro de Neemias, né? Porque tem que ler o livro todo para ver o que Deus fez. Batalhas de oração, ataques do inimigo e vitórias do Senhor, e experiências tremendas de aplicação. Aviva, ó Senhor, a tua obra, Abacuque, no meio dos anos, porque senão, irmãos, alguns de nós, até que estamos espiritualmente, entendemos isso, adoecemos. Se a gente ficar assim num meio que vai produzindo essas mesmas coisas, alguns podem correr risco de ficarem doentes. A igreja tem que ser viva, a igreja tem que ser a resposta de Deus para mim, para os meus filhos, para os meus netos. Eu tenho que me preocupar com a igreja, clamando ao Senhor que a igreja seja viva e cheia do Espírito Santo. Abram 1 Timóteo 4,15, que tem um versículo importante dentro do que nós estamos falando. 1 Timóteo 4,15 está escrito assim: medita essas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso seja a todos manifesto. Que versículo espetacular! O teu progresso tem que ser manifesto a todos. Você progride. Irmãos, alguns aprenderam da religião e continuam praticando a religião com maestria, a religião, mas o progresso não é manifesto. O progresso de vida, de quebrantamento, de humilhação, de revelação de Deus, de unção de Deus, de graça de Deus, de poder de Deus, de testemunho, de vida do Senhor, então isso não é manifesto. As pessoas que a gente conheceu, como elas estão? Crescendo ou só murchando? Devíamos, irmãos, como lembrando do nosso amado Glaucio, quando partiu, deixou um testemunho do progresso de vida a todos. Devíamos nos ocupar com aquilo, não com um sepultamento simples, mas um sepultamento que deixa marca de saudade, de falta, e a falta a gente sente por muito tempo. Depois a gente pensa assim: não aproveitei esse homem em vida. Por isso que a gente tem que aproveitar homens de Deus em vida, mulheres de Deus em vida, que a gente não sabe quanto tempo vamos ter. É isso que Deus quer da igreja, queridos. Romanos 8, versículos 1 até o versículo 8. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Coloquei esse texto aqui a respeito do homem espiritual, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que fora impossível a lei, no que estava enferma pela carne. Esse versículo, quando eu memorizei há dezenas de anos atrás, irmãos,
quando eu entendi esse versículo. Olha o que está escrito: isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. O nosso Jesus venceu o pecado. Ele era 100% homem, 100% Deus. Na carne ele condenou o pecado. Aí alguns dizem: não, mas não dá para vencer. Claro que dá para vencer, irmãos. Temos que ouvir Deus e vencer a nossa carne, e pedir ao Senhor. Tem coisas que Deus sabe, você sabe, que precisamos vencer, que eu necessito vencer, que de fato tem me atrapalhado, que de fato tem perturbado a sua vida espiritual. Mas tudo eu posso naquele que me fortalece, tudo posso nele. Então ele vai me ajudar, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne, aqui importante, é inimizade contra Deus. Temos que destruir essas inimizades dentro de nós. Tem inimizade, irmãos, dentro de nós. Deus dá discernimento. Peça ao Senhor, ore, gaste tempo. Tem coisas que estão um pouco ainda nubladas, dúbias, difíceis de entender, mas são coisas que não estão sujeitas a Deus. Eu quero tirar de mim em nome de Jesus. Nem mesmo pode estar, porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Tem que repetir isso muitas vezes. E lá no versículo 14 do capítulo 8, pois todos que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, esses são filhos de Deus. Eu quero ouvir o Espírito Santo, amados. Eu pedi muito ao Senhor que ouçamos o Espírito Santo, que Deus fale conosco. Até mesmo na reação à palavra, Deus falou comigo assim: deixa que eu faço. É Deus que quer fazer, irmãos. É Deus que quer trabalhar. Deus é um Deus que trabalha. Quero falar só um pouquinho mais sobre o homem carnal, e a gente vai terminar essa manhã, e à noite a gente entra um pouco mais em algumas coisas que Deus quer falar especificamente. Mas atenção, homem carnal, atenção, homem espiritual. E eu não sei se temos aqui algum homem natural que não conhece a Deus. A gente não pode se deixar enganar, porque esses crentes carnais, eles vão quase que rotineiramente aos cultos, eles estão presentes, né? Retiros. Tem gente até que não perde um retiro. É carnalidade do retiro, assim, no sentido: eu perder um retiro, o que é isso? Eu vou estar em mais um retiro. Irmãos, isso tudo é bom, andar com a Bíblia, orar. Tem gente que promove coisas na igreja, muitas coisas, se ocupam com essas coisas. No livro de 1 Coríntios, eles tinham dons, vários dons. E aí a gente lembra até de Mateus capítulo 7, né? Podíamos projetar esse versículo, Mateus 7, 21 a 23, quando a palavra diz: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade
do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Então profecia. E a Bíblia diz que nós devíamos todos profetizar. Mas é bom que tenhamos discernimento sobre muita gente que faz reunião, que profetiza, que ora. Irmãos, isso quer dizer que isso tudo não tem valor? Tem valor. Louvado seja o Senhor. Façamos nossos retiros, nossos cultos, mas Deus está nos falando para termos discernimento sobre essas carnalidades. Eu não estou dizendo que está errado, eu estou dizendo que está errado a gente viver numa situação de conformismo, de situações carnais. Deve ter lá perto de você, na sua cidade, onde você está, situações que são carnais. Eu tenho, irmãos, procurado pessoas na cidade, e alguém pergunta assim: mas por que você vai se importar com isso? Eu me importo porque isso fere o nome do meu Senhor, e se eu tiver a oportunidade, eu vou cooperar, eu vou ajudar nesse processo de edificação, ou de denunciar o pecado. Em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que tais coisas praticam, os que praticam a iniquidade. Então vamos entender melhor o que é esse homem natural. 3 tipos de homens que estão na terra: o natural, o espiritual e o carnal. Eu não quero ficar no limbo, irmãos. Eu fiquei pensando assim, que quem fica nessa situação oculta, nessa penumbra, nessa situação dúbia, a gente recebe tiro de todos os lados. Recebe tiros de todos os lados, porque você não se dá para a coisa do mundo, que eles estão entrando na carne aí, nesses dias, fortemente. Até ouvi uma coisa assim: é provável que esse carnaval tenha menos pessoas grávidas, porque tanta mulher com mulher e homem com homem, que o negócio da gravidez vai até diminuir. Irmãos, mas é o problema do homem, que é uma desgraça, e que de fato a gente não pode ficar dentro do contexto da igreja, e um pé na igreja, um pé no mundo, essa situação dividida. Eu creio que o Espírito Santo de Deus, Ele quer trabalhar essas coisas em nós. E eu quero pedir ao Senhor para a gente orar e clamar ao Senhor nessa manhã sobre algumas coisas que Deus falou. Os irmãos da música podem estar aqui comigo. Eu quero que o Espírito Santo de Deus, quero pedir ao Senhor, pela sua misericórdia, que Ele possa falar conosco sobre a nossa carnalidade. À noite, creio que Deus vai nos dar versículos muito importantes sobre a gente detectar algumas situações em nós. Mas queremos tirar toda a carnalidade. A carnalidade tem, de alguma forma, trazido tristeza para algumas pessoas que querem ser crentes, que querem exercer a fé, a posição espiritual. Vamos cantar aquele cântico: és meu dono, és o dono da minha vida, Mas eu quero que você medite nas coisas que Deus falou conosco. Quero muito uma mudança real na igreja. Quero muito, não é eu que quero, irmãos, é Deus que quer. Situação em que
ou situações que têm nos expostos, que está me deixando exposto, te deixando exposta ou exposto, em nome de Jesus, nós queremos ouvir Deus. Deus está me falando para calar. Ora você. Uma palavra do Senhor. Pode continuar orando e olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Só uma palavra que eu quero entregar. Jerusa quer falar algo também aqui do Senhor, mas a gente não vai conseguir se sustentar só para o retiro. A gente tem que se sustentar pelo nosso dia a dia. É a nossa vida, é o nosso andar em Cristo. Amém. Enquanto Vinci compartilhava essa palavra, o meu coração se rasgava diante do Senhor, porque esses dias eu tenho ansiado por viver a palavra de Gálatas 5:25, que fala que se vivemos em espírito, andemos também em espírito. E exatamente isso que ele colocou. Nós não podemos viver de retiros e nem de palavras que vêm, nos modificam por algum momento e depois nós voltamos à carnalidade. Enquanto eu estava ali, o Senhor me lembrava a parábola do semeador, e eu quero ler rapidamente com vocês Lucas 8, versículo do 4 ao 15. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, parte da semente caiu à beira do caminho, foi pisada, as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra nos espinhos, ela até cresceu, mas os espinhos a sufocaram. E a outra caiu em boa terra, cresceu, produziu. Dizendo isso, Jesus clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí Jesus vai falar para os discípulos que, para a multidão ele fala por meio de parábolas, mas para eles, para os discípulos, ele ia revelar. E o que o Senhor falou ao meu coração é: qual é o seu coração? Qual é a terra do seu coração? Você quer ser uma discípula ou você quer andar na carne? E aí ele explica. Esse é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. É o que nós temos recebido, não somente hoje, mas Deus tem nos dado palavras tremendas. Aqui caiu à beira do caminho, versículo 12. São os que ouviram. Vem a seguir o diabo, o espírito do mundo, e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. Aqui caiu sobre a pedra. São os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo. Na hora da provação se desviam. Aqui caiu entre espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, com as riquezas, com os deleites da vida. E os seus frutos não chegam a amadurecer. Aqui caiu em boa terra, são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra, estes frutificam com perseverança. Esse é o coração que eu desejo, irmãos, é o coração que eu creio que o Senhor deseja. Eu creio que o que o Senhor quer nos dar é um novo coração. É um coração que tem uma terra que recebe com simplicidade a palavra.
que desejam ser transformados, que desejam andar em espírito, que desejam que dar frutos. Olha que interessante, nem dão frutos, mas os frutos ficam verdes, não amadurecem. E é exatamente isso que o Senhor tem os ouvintes para colocar. Cadê os irmãos que querem cuidar de vidas, que querem crescer, que querem ajudar, que querem cooperar? Aonde no meu coração isso morreu, eu creio que é isso que o Senhor quer gerar. Eu quero profetizar um coração novo. Eu quero um coração novo. Um coração que é uma terra que recebe a palavra com alegria, que recebe a palavra e tem raiz, que recebe a palavra com um bom e reto coração, que dão frutos que amadurecem e que perseveram sem desfalecer, aguardando aquilo que o Senhor tem, a vida eterna para os seus. Amém. Obrigado, Jerusa. E se alguém tem um recado de Deus, igual a Jerusa trouxe aqui para nós, pode repartir algo do Senhor, assim, forte, firme. Vamos cantar esse cântico e depois você venha. A gente quer orar depois pelos irmãos, com os irmãos, por nós. Cante do jeito que você quiser, sentado, ajoelhado, como que quiser, mas falando com Deus e identificando exatamente aquilo que Deus falou conosco, né? Isso que eu pedi ao Senhor. Eu sei que Deus vai continuar nos falando nessa palavra. És meu dono da minha vida e compraste por um alto preço. Tu és o Senhor da minha vida. Te servirei com alegria. Quero mais e mais te obedecer. Quero mais e mais te conhecer, Jesus. Eu quero. Vamos orar. Paizinho, obrigado pela palavra dessa manhã. Obrigado pelo teu Espírito Santo. Deus, quero continuar ouvindo a tua voz. Todos queremos, Pai. Em nome de Jesus, dai-nos uma tarde onde tu continuas nos falando, Pai. Deus, em cada situação que possamos procurar uns aos outros, nos humilhar, confessar, restituir, perdoar. Deus, não deixa nada pendente. Prepara-nos para o tempo da noite, Pai. Um tempo, Deus, que eu creio que tu vais ainda expandir essa palavra no nosso coração. Em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Pai. Te glorificamos pelo teu amor, a tua misericórdia, a tua graça sobre nós. Espírito Santo, continua falando conosco. Aleluia. Mesmo agora, no almoço, nos tempos que teremos à tarde, descanso, qualquer situação, Deus continua nos falando. Que sejamos ligados, Senhor. Te peço isso, Pai, para a glória do teu nome. No nome de Jesus. Amém.